Também tu, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João, capítulo 12, versículo 10. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho de João dizendo: interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado, e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Na bela página de hoje aprendemos com Emmanuel sobre a hipocrisia do farisaísmo, que depois de crucificar o Mestre, também queriam assassinar a Lázaro. Emmanuel explica que as cogitações desse grupo dos fariseus relativamente a Lázaro, nas horas supremas de Jesus, merece a nossa consideração. Porque não bastava eles crucificar o Mestre, precisavam também eliminar o amigo de Betânia, Lázaro. Porque Lázaro era um símbolo da ressurreição. Ressurreição daquele que está nas sombras e volta para a luz, aquele que estava em trevas e voltou à vida. Lázaro, portanto, como havia regressado à luz da vida, era um obstáculo aos interesses do farisaísmo, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura do médico divino, Jesus. E como ele se transformara numa carta viva do poder do Cristo, ele tornara-se diferente. E por isso era indispensável ao farisaísmo a sua destruição. Emmanuel ainda vai dizer que o farisaísmo dos tempos antigos continua até hoje, apenas com a diferença que Jerusalém, hoje, é a civilização inteira. Para os fariseus modernos, portanto, Jesus precisa continuar crucificado, e todos os Lázaros que ressurgirem devem ser sentenciados à morte.
Os Lázaros modernos, por sua vez, são aqueles que estavam nas sombras e nas trevas do erro e converteram-se ao cristianismo. São os que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o ódio, o crime e a indiferença. Por isso, eles são intoleráveis ao farisaísmo moderno, porque demonstram até hoje a grandeza de Jesus, que converte criminosos, converte insensatos e pessoas dedicadas à carne. Por isso, o farisaísmo moderno persegue os Lázaros modernos, desclassifica-os, anula-lhes a ação em todos os setores da experiência, dizendo que eles não se converteram de verdade, que eles continuam criminosos, que eles estão fingindo a conversão. Por isso, os Lázaros de hoje precisam se unir ao amor do Cristo para conseguir vencer o terrível assédio da ignorância. Emmanuel pede então que tenhamos cuidado. Se nos sentimos trazidos da sombra para a luz, do mal para o bem, pelo influxo sublime do Senhor, devemos recordar que o farisaísmo aqui da terra e do mundo invisível, ou seja, do mundo dos espíritos, obedece a impulsos de ordem inferior e trabalham diariamente contra o valor da nossa fé e da nossa força. Finaliza então Emmanuel dizendo: não bastou a crucificação do Mestre, também nós conheceremos o testemunho. Tenhamos, portanto, isso em mente, lembrando mais uma vez que o cristão na terra não tem por destino uma vida mansa e pacífica, uma vida sem obstáculos e sem desafios. Pelo contrário, o cristão, especialmente aquele que se encontrava no erro e hoje convertido busca a luz, enfrentará inúmeros desafios, necessitando, portanto, dar o testemunho, a fim de comprovar ao Pai que realmente mudaram, que agora têm outros objetivos, que buscam de verdade a prática do bem. Estejamos, dessa forma, firmes no propósito de servir, de realizarmos o autoaperfeiçoamento, vencendo as nossas más tendências e nossas paixões inferiores, a fim de que o farisaísmo moderno não consiga nos desclassificar ou impedir a nossa ascensão espiritual. Pois o Mestre nos aguarda, já que, apesar da crucificação e da perseguição constante, permanece até hoje iluminando consciências e convertendo corações. Que assim seja.